Sente o cansaço pulmonar e a fadiga no respirar porque o pulmão está cheio de secreção, né? Então o pulmão ele sempre trabalha, vamos dizer, seco, tá? Então quando há elevação de secreção, que a gente chama de catarro, por assim dizer, ou água mesmo, quando o pulmão ele tem algum distúrbio e cria água e é necessário você drenar essa água do pulmão, pelo fato do pulmão ser pequeno, né, e ele ter sido criado somente para o oxigênio, para o ar, né, quando há algo a mais, você vai sentir cansaço. Então, como pode ele estar com sintoma e com o pulmão limpo? Então, até mesmo na narrativa do presidente lá, quando ele estava ali falando para a Band, para a Record, você olha a expressão no olhar dele e você vê que ele não é aquele homem que ele foi antes da campanha, durante a campanha. Ele não é mais aquele homem que falou que era só uma gripezinha. Agora ele assume ter contraído o vírus. A minha opinião, ela é livre, eu posso deixar ela. Eu não acredito. E quando eu falo que eu não acredito, você já consegue deduzir o porquê que eu falo isso, né? Ele não está doente. Não está doente. Então, quando você gosta de economia, ou saúde, ou cultura, ou qualquer outro tema, você deve observar o que está sendo falado, né? Observar o que está sendo falado. Então você observa o que está sendo falado dentro daquele tema que você gosta de abranger e você vai ver que alguma coisa está errado. Então só você vai saber. Então o presidente Jair Messias Bolsonaro, ele hoje, né, eu o vejo como um homem em pânico, porque ele viu que tomar a rédea de uma presidência e fazer parte de uma corporação mundial, ele não pode ser super-herói no meio disso. Não pode. Porque a pessoa pode ser a mais avantajada possível. Vamos falar aqui do Cabo Daciolo, né? Que foi visado, né, por muitas pessoas, e hoje algumas pessoas até comparam ele com o meu saudoso Enéas Carneiro, né? É até uma comparação insatisfatória, mas é o que as pessoas dizem por aí. Então, pode ser que o Cabo Daciolo, nas próximas eleições, né, dê trabalho por ele ter falado tão abertamente sobre a nova ordem mundial e falar daquilo que a população gosta de ouvir de um herói que ela cria para ela mesma, mas ela não gosta de assumir a responsabilidade. Por isso que o Brasil sempre vai ser Brasil até o final dos dias. Nada aqui vai mudar. Nada. E se falando, né, do Cabo Daciolo, ele tem aquele entusiasmo, ele tem aquele pleite, né, de trazer para a nação brasileira um dia melhor ou momentos melhores. Mas se ele um dia for para a presidência do Brasil e ele começar a mostrar a asa demais, eles irão fazer com ele como fizeram com o Bolsonaro, cortou a asa. Porque nenhum governo, nem Donald Trump, vou falar Donald Trump por ser um governo centralizado mais poderoso do mundo, né? Que é o que dizem por aí. Nem ele, nem ninguém escapa da submissão aos governos aliens, que são de raças caídas, como eu já falei para vocês, de organizações como corporação e sindicatos obscuros
que sempre é retratados em filmes como 007, John Wick, Hitman, Assassino 47, O Contador e outros por aí. Sempre trazendo aí essa mensagem subliminar, né, através de uma corporação ou de um sindicato obscuro que está acima de qualquer governo eleito, né, democraticamente falando, pelo povo, né, de suas nações respectivas. Quando você vê as movimentações de navios, né, de submarinos, de frotas, né, no mar, como está acontecendo entre os Estados Unidos e a China, como acontece entre o Irã e a Inglaterra, né? Todas essas conspirações que nós chamamos de rumores de guerra, isso aí é só para desviar o foco. Todos obedecem uma única organização. Uma única organização, que é central. Tá? Que é central. As famílias mais ricas do mundo obedecem a esses. Os governos eleitos democraticamente obedecem a esses. Os maçons, seja ele do grau 33 como grão-mestre, ou os altos jesuítas, que são a mesma coisa, que criam, né, o conglomerado dos Illuminatis, obedecem a essa matriz, né, que são esses seres de carne e osso, que vieram de outros planetas em tempos imemoriais, alianças que foram feitas com reis, rainhas, imperadores e por aí vai, onde aquelas pessoas encantadas, né, com aquelas figuras alienígenas, entregaram, né, a rédea do mundo na mão deles, e aí, em cima da lei Asto, existe um tempo para que isso seja cumprido. Lembrando que todos já foram sentenciados e julgados e sentenciados, estão aguardando só a execução da pena. Eles sabem disso, né? São seres niburianos que ficaram para trás quando foram expulsos do planeta, como eu já contei várias vezes. São linhagem mesclada dos Aquirins e dos Churupacs, na verdade também. Então, formaram ali uma aliança de sangue que remontou no Egito como a Irmandade da Serpente Branca, da Serpente Vermelha. Não gosto muito de entrar nesse mérito não, porque são coisas que, se vocês quiserem, vocês vão lá e pesquisam, né? E que ao longo dos séculos, dos milênios, isso foi ramificando em várias corporações que criaram seus representantes no diretório central, né? Então eles que são os ditadores de todas as regras que estão na superfície. E nem civilizações intraterrenas, nem civilizações extraterrestrial, nem civilizações alienígenas pode interferir diretamente até que os dias sejam cumpridos. E você pode chorar, você pode resmungar, você pode, nesse momento, fazer cambalhota, você pode fazer o que você quiser, que não vai resolver. Não vai resolver, porque são homens e mulheres que respeitam a lei Asto. E ai deles, ou até mesmo de mim, se não respeitar. Vou dar um exemplo aqui. A Gnachete, por exemplo. Quando eu a conheci, ela tinha 3 metros. Como ela é primogênita da primeira linhagem de sucessão em Sirius, um planeta chamado Galamiak, ela cresce e está crescendo e vai alcançar a 10 metros de altura, como é sua mãe e o seu pai. Eu já expliquei isso também
em áudios passados, né, e em vídeos passados de 2016 para cá. Vamos supor que amanhã a Gnachete ela descumpra uma determinação dentro da lei Asto, ou que ela venha infringir essa lei. Antes que ela respire, a arquiteta de tudo já dizima ela com um único golpe. Sério, Carlos? Sério. Sério. Seja qualquer um deles. O mais alto homem da mais alta hierarquia da primogenitude da primeira e da oitava geração, ai dele ou dela se infringir as leis que estão na lei Asto. E nunca ninguém falou dessa questão lei Asto. Não existe em livros, só existe em pergaminhos bem antigos e que remontam desde a originalidade da nossa espécie, quando o homem foi ensinado na Suméria e houve a primeira escrita. Nem os nossos antepassados, os Raiazins, eles souberam da lei Asto, porque eles eram inocentes, estavam em desenvolvimento. Mas todos aqueles que infringiram se tornaram vazios e mortos, né? E todos esses são arremessados, né, no buraco negro, que eu chamo de boca preta, né? Como chamei no passado. Então existe um porquê para tudo. Existe uma resposta para tudo. Para você saber a resposta, você tem que buscar a sua própria diretriz. Você não pode depender de mim, nem de outrem que fale para que você se sinta satisfeito, simplesmente porque alguém falou e você ouviu e aceitou. Se você fizer isso, eu tenho pena de você. Porque isso só prova para você mesmo que você é submisso a qualquer um. Entendeu? E por que eu falei algumas coisas nunca irá mudar? Porque nenhum governo eleito, democraticamente falando, ele vai ser herói no Pentágono, na Casa Branca, na Esplanada dos Ministérios, na Granja do Torto. Nenhum. Eu, por exemplo, eu tenho dinheiro, tenho ficha limpa, tenho recursos para poder me eleger e concorrer ao cargo presidencial. Eu mesmo sou o patrocinador da minha própria campanha. Quando eu chegar lá, mesmo eles sabendo de mim, eles, por saberem de mim, saber quem eu sou e quem eu represento aqui em Eleab, eles vão querer fazer algumas tratativas, mas não vão exigir que eu seja submisso a eles. Mas nem tudo que eu quiser, a não ser que eu adote o sistema hitleriano e use um código, um sigilo para convencer que todos os meus projetos passem por votação no Congresso, sejam aprovados e sancionados por mim, eu serei indigno, porque eu estarei infringindo o livre-arbítrio de outrem. Aí o que vai acontecer? Eu vou apodrecer, literalmente, é apodrecer mesmo. Não é metáfora, não. Eu vou apodrecer de dentro para fora. Tá? E para que eu não faça um bom governo, se um dia eu pretendesse, né, ser presidente, correto? Que está ao alcance de qualquer pessoa que queira ser, ainda mais num país que não tem controle de nada. Eu já até expus meu ponto de vista para se chegar à presidência da República. Eu apenas ali seria mais um, porém não seria dominado por eles, mas teria que respeitar os acordos que foram feitos no passado, porque senão essas raças hostis, elas iam reivindicar o direito que elas têm sobre a espécie humana
pelo acordo findado e firmado em eras passadas. E aí eu seria chamado a atenção. Não é verdade? E para que eu não fizesse um governo bom, eu teria que continuar sendo aquilo que eu sou, verdadeiro. E dando liberdade a quem quer que seja. Então eu não poderia usar um código, um sigilo para convencer o Senado a aprovar as minhas medidas de lei. Não é verdade? Porque isso seria injusto. Então, para que eu fizesse um péssimo governo, eles iam conspirar contra mim. Então, todos os meus projetos seriam vetados. Tá entendendo? Agora, se eu usasse um código ou um sigilo, toda a nação seria submissa. Só que aí iria infringir a regra principal, que foi a concordância que houve entre as lideranças do mundo em eras passadas. Então, eu não poderia quebrar isso. Se eu fizesse, eu iria causar um descontrole absoluto no mundo, principalmente na nação, e eu iria ser aprisionado dentre as dimensões. Dentre as dimensões. Eu passaria a ser um inimigo dimensional. Por isso que existe uma responsabilidade muito grande quando a gente abre a boca. Quando eu falo a gente, é a gente que verdadeiramente é contactado, como aqueles que eu já mencionei, né? Não é aqueles que foram um dia contactados e escandalizaram o nome dos seus, não. Esses estão fora. Eu falo aqueles que assumem realmente a postura íntegra de falar a verdade, doa quem doer, e de assumir aquilo que fala. Não é verdade? E dentre isso, as pessoas têm me observado eu falar, têm anotado tudo que eu falo, têm criado inclusive pastas e mais pastas com toda a minha fala, têm analisado a minha fala por escrito, que é melhor do que ouvido, porque 90% das pessoas que me ouvem dormem, né? Dormem. Então, as pessoas que escrevem aquilo que eu falo e lê depois, acessa a internet, salva arquivos do que aconteceu pós minha fala e começa a analisar o mundo. E a sabedoria recai sobre essas pessoas. Porque buscaram, de cunho próprio, entender aquilo que elas querem compreender. Não aquilo que eu falei. Entenderam? Não aquilo que eu falei. Mas tiram por mim uma base para poder se projetar aos acontecimentos. E elas ditarão e dirão para si mesmos se é certo ou errado. Quando eu falei das datas que falei, eu fui colocado no futuro e presenciei tudo. Algumas coisas me é autorizado alterar ou adiar, mas não revogar. Na verdade, nós estamos já praticamente no fim de 2020. E o mundo está olhando para a China. Porque a epidemia, ou a pandemia, ou a doença, está, nos últimos dias, partindo da China. Como o novo H1N1, que já foi noticiado, e já foi também abafado. Não é verdade? Que poderá sofrer alterações a partir do ano que vem. Não é assim que foi dito? E o que eu falei em 2019, que em 2020 era para todo mundo ficar atento e esperto,
com o novo vírus. E eu tinha dito que antes do vírus principal vir, viria um vírus para poder testar e disciplinar a própria humanidade. De 2003 para cá, a FEMA construiu vários vagões presídios, criou várias cidadelas, presídios debaixo da terra, que está localizada 6 quilômetros abaixo do solo. Criou vários caixões de plástico biodegradável, que cabe ali 5 pessoas. Homens barrigudos assim como eu, cabe só 4 e olhe lá. Mas pessoas mais magras, cabe 6 até 10 pessoas. Entenderam? E o mundo esqueceu da FEMA, né? Porque todo mundo fala da gripe. Todo mundo gripa todos os anos. E o sistema de vírus da minha gripe, eu transmitindo para você se torna pior até se desenvolver uma pneumonia. O vírus entre nós é disseminado todos os dias na relação sexual sem preservativo, por mais que o seu parceiro ou parceira seja confiável. Querendo ou não, tá passando alguma coisa para a pessoa. Só que o sistema imunológico dela vai repelir ou arquivar dentro da inteligência que o próprio organismo humano tem, que nós somos uma máquina perfeita, né? Para depois replicar essa bactéria que no momento lá não teve efeito, mas no futuro pode ter. Então o nosso organismo, ele é um computador, é semelhante um vírus que é te mandado, como um cavalo de Troia, por exemplo, que é o vírus mais conhecido no mundo, e ali o seu antivírus ali, seja Panda ou Kaspersky ou qualquer um outro ali, Norton, guarde aquele vírus ali na quarentena e por um problema de software da Norton, da Panda, da Kaspersky ou da McAfee, né? Aquele vírus venha a ser replicado e lançado nos seus arquivos e você perde o seu computador. Seria mais ou menos isso. Então, beijar na boca, você está pegando as bactérias da saliva daquela pessoa para sua boca e está passando da sua para ela. E clinicamente falando, os médicos dizem que se a minha saliva entra na sua boca, é questão acho que de 10 dias, me parece, para que você perca as bactérias que eu te passei na saliva, né? Nós temos bactérias na pele, no cabelo, em tudo. Em tudo. Então você já é uma bactéria ambulante. Imagina você se conectando a outra bactéria em uma relação, em um abraço, em uma relação de uma forma toda, né? Totalizando. Então isso sempre existiu, vai continuar existindo. O que acontece são a sintetização laboratorial, é onde eles pegam, né, a herpes, é onde eles pegam alguma proteína celular morta, mas que ainda está ativa, mas morta no sentido externo, e replica aquilo em laboratório, acrescenta drogas, produtos químicos e cria a lastração de uma bactéria e dissemina isso na própria espécie. O organismo, até que ele se resolva para combater, vai ser necessário introduzir uma vacina. Porque quem produz o vírus também produz o diagnóstico. Não pense você que essas lideranças mundiais aqui da superfície sofrem isso, porque não sofrem. Eles têm uma vacina exclusiva que não vai ser distribuída por nenhum laboratório, nem por nada, para poder mantê-los, né, vivos. O que sofre é a população, seja ela classe média altíssima, classe média baixa, os desfavorecidos financeiramente. E ali, o resquício do resquício dessa vacina, depois ela é misturada como se fosse água no leite e dada para a população. E aí o organismo ele entende
Ele pega aquele código criado na vacina, ele replica no seu organismo e tenta combater aquele vírus. Por isso que nem para todo mundo a vacina ela age por igual, porque somos máquinas diferenciadas. E aí, por causa de uma replicação ou não, quando se lança algo na atmosfera ou no alimento industrializado, você consome e aquilo faz com que você, a longo prazo, consumindo, armazene no seu organismo essas doenças. E aí surge o câncer, aí surge várias outras doenças que a nível científico nem a medicina consegue compreender. Tem bactérias que não existe antibiótico para poder combatê-las. Agora imagine você pegar essa bactéria e trabalhar ela num laboratório para poder devolver ela dentro do alimento ou dentro de uma vacina para a própria espécie. Já imaginou isso? Então o mundo, ele está em colapso. E quando a gente fala de colapso, a gente pensa logo na economia, né? Não é. Abrange também toda a moralidade. Sabe, você vê pessoas se prostituindo, não na questão do sexo, mas se prostituindo por causa de dinheiro, por causa da ganância. Trama-se enganos e mais enganos, não é verdade? E aí você vê o mundo sem moral. E aí aparece pessoas como eu e como outros que já apareceram e estão trabalhando em outros mundos, como eu já falei para vocês, e começa a ensinar a espécie humana, porque tem argumentos para isso, viveu para poder ensinar e aprende quem quiser. E aí essas organizações que são essas corporações e esses sindicatos, o que eles irão fazer? Eles irão tentar, como tentaram no passado, barrar tais pessoas. Primeiro, ameaçam, depois expõe a sua vida para você mesmo, para você entender que eles têm o controle de tudo. Se você for muito corajoso, eles começam a te dar sinais, até que depois eles fazem uma visita para você definitiva, onde eles irão sentar, irão te fazer uma proposta, e ai de você se não aceitar essa proposta. Tá entendendo? Então, para finalizar, eu vou falar de algumas coisas que têm acontecido e que eu já mencionei em outros áudios, tá? Vamos lá. A nossa colega que passou, né, aqueles vídeos da ilha onde ela mora, e dentro daquele contexto que eu narrei para vocês, contando, né, sobre aquela caverna que existe lá e que foi selada pela maçonaria, com pretexto, né, de que as pessoas estavam entrando ali para poder destruir os artefatos, né, e as escritas que estão ali gravados ali na rocha. Então esse foi o pretexto da maçonaria. Depois que eu gravei para vocês aquele áudio lá de 10, 15 minutos no máximo, e mandei para vocês o vídeo, não propriamente da caverna, porque ela não tinha conseguido chegar até lá, porque a maré estava subindo e ela estava sozinha, poderia se acidentar, né? E aí não teria ninguém para socorrê-la, né? Ela, depois que eu passei aquele áudio para vocês e aqueles vídeos que ela fez e autorizou compartilhar com vocês, ela me mandou uma notificação dizendo que aquela região que outrora ela tinha narrado para mim, dentre outras, passou a ser proibido, preste atenção, proibido para turistas e para moradores. E se você der a volta de barco,
Você não pode descer nem na praia que venha arremeter a entrada dessa caverna e de outra que ela entrou. E a justificação não foi por causa da pandemia. Tanto é que, quando isso foi divulgado, a hora que foi eu sei. Mas se eu falar para vocês aqui, vocês não irão acreditar. Então, eu falei para ela assim, tenta saber que dia que isso foi publicado. Se foi antes de você ter me contado o que você me contou através do telefone, ou depois. Por quê? Porque ela enviando o que eu pedi ela para enviar, vai ser algo com materialidade. Então vai ser uma publicação dentro de uma data. Então basta a pessoa pensar, poxa, depois que eu falei isso pro Carlos, e o Carlos planejou divulgar isso para as pessoas, surgiu a proibição, por tempo inclusive lá, que ela me mandou lá o texto lá, do link, né? Indeterminado. Por quê? Porque ela conversou comigo? Porque eu sei o que de fato tem lá? Porque eu fiz a marcação de uma parede que não é parede, mas é entrada para o intraterreno e divulguei na rede social? Por isso que foi proibido? Tá entendendo? Então eu pedi ela para buscar informações com datas a que se deu essa proibição, esse impedimento, para que eu venha depois no futuro compartilhar com vocês. Um outro fato. Mês passado, em junho, eu tinha dito para vocês que esse mês, no dia 20 desse mês, eu iria dizer para vocês, quer dizer, desculpa gente, fiz confusão aqui. No dia 20 do mês passado, eu gravei aquele áudio falando que seria no dia 20 desse mês de julho, o nosso encontro lá em uma das minhas fazendas, correto? Como se foi um áudio de cunho pessoal, eu não permiti que fosse compartilhado. Quem recebeu sabe do que eu estou falando. Daí eu viajei para São Paulo, né, a negócio, no dia 24 do mês passado. No dia 2 desse mês eu viajei também para Bahia a negócio. Dia 9 agora eu vou para Araçuaí, olhar algumas terras. No dia 18 eu vou para o Ceará. Depois a minha agenda está livre, como se fosse 30 dias de férias tirado, porque seria a parte vazia da minha agenda para receber vocês em uma das minhas propriedades, seja em Patos de Minas ou seja em Juiz de Fora, conforme eu já tinha combinado com todos vocês, correto? Pronto. Vocês viram que por consequência dessa gripe, algumas determinações foram elaboradas, né? Eu sei como o mundo funciona. Talvez você também saiba, mas fique com você o seu conceito sobre o mundo, não precisa dividir comigo, porque o que eu sei já é suficiente, e eu não falo dessa maneira através de um ato soberbo, porque eu quero evitar você ficar me mandando links ou me mandando a sua opinião, porque ela não me interessa, de verdade, não me interessa. Então eu sei como o mundo funciona, e eu sei que esses sindicatos, essas corporações sabem de mim. E eu também sei, e já falei para vocês, que todo mundo que se relaciona comigo através do WhatsApp ou através do Facebook, quando você direciona uma mensagem para mim, pode ter certeza que você está sendo espionado. Porque como eles sabem que eu tenho vídeos, fotografias de alienígenas, que foi filmada durante o dia, fotografado durante o dia, nada de noite, tá? Nada de noite, de dia. E eles sabem que um desses vídeos eu já coloquei na internet no passado, entre 2013 e 2014, onde vocês nem sonhavam que eu existia.
aí sim eles compreenderam que realmente eu sou um perigo para a economia, para a religião, né? E isso causaria uma revolta, né, no mundo, principalmente naquelas pessoas que não admitem serem enganadas, né? Então, o primeiro encontro que vai se dar de cunho pessoal. E o interessante que, preste atenção, tá? Depois que eu falei que seria no dia 20 desse mês, narrando isso no mês passado para vocês, e vocês me são testemunhas disso, algumas pessoas, entre o dia 18 e o dia 27, acho que é isso mesmo, entre o dia 18 ao dia 27 do mês passado, me ligaram desesperados. Então, quando a pessoa me liga, eu olho, eu vejo que é uma questão urgente, eu atendo, porque eu consigo ver, tá? Quando eu vejo que é para conversar fiado, eu nem atendo, eu ignoro, tá? E eu já falei que eu não gosto que ninguém me ligue. Então, quando eu vejo uma ligação e eu sei que a pessoa está desesperada, é porque eu sei que ela está desesperada, então eu atendo. E não venha você ser dissimulado e achar que vai me convencer por qualquer coisinha e achar que tem liberdade de me ligar, porque não tem não. Eu vou te colocar você na lista negra. Então, o que acontece? Como eu vi e vivo aquilo que eu falei no início do áudio, eu atendi essas pessoas entre o dia 18, acho que foi o dia 17 ou o dia 18, ou entre o dia 27 e entre o dia 28, um negócio assim. Se foi do dia 17 ao dia 28, ou do dia 18 ao dia 28, um negócio assim. Várias pessoas entraram em contato comigo e falaram comigo assim: olha, Carlos, depois que você mandou aquele áudio para nós falando, né, do adiamento do encontro na fazenda, que seria mês que vem, a partir do dia 20, agora, eu percebi que está tendo muita chiadeira no meu telefone fixo, no meu telefone pessoal. Eu fiz questão de trocar de aparelho, continuou do mesmo jeito, né? E teve um dia que eu peguei o meu telefone, eu escutei uma pessoa conversando na linha, e eu gelei de alto a baixo. A pessoa falou literalmente verdade, tá? Depois apareceu uma outra pessoa que disse que pela câmera dela da casa, ela consegue olhar o movimento da rua e o movimento dentro do seu quintal. E a senha é uma senha exclusiva, né? Então, ela falou assim que a câmera dela, como gira 360 graus, ela falou que às vezes no quintal da casa dela, ela até fez uma pequena filmagem e me mostrou, a câmera girou, entendeu? Sem que ninguém mexesse na câmera. E a câmera dela também dá para você usar o seu áudio para transmitir a mensagem para alguém sem usar o interfone e por aí vai. Então essas pessoas, elas viram que depois que eu falei de quando e como seria, né, o encontro em uma das minhas fazendas, elas viram que começaram a cumprir, né, aquilo que outrora eu já tinha falado, mas que muitos tinham ignorado. Que é essa questão de que todo mundo que me ouve, querendo ou não, você passa a ser um alvo, não porque eles vão tentar algo contra você, não, mas porque eles querem saber o que eu estou falando com vocês, se eu compartilhei o vídeo de um ET com vocês, né? Eles querem saber isso, porque eles não querem que vocês saibam disso, eles querem que vocês fiquem limitados somente nesse meu diálogo aqui com vocês. Tá entendendo? Só que vai acontecer. Haverá o encontro na fazenda depois dessa gripe. E por que eu adiei? Foi por causa da gripe? Não, porque ela não existe mais. Se você acredita nela, problema é seu. O que eu falei, eu me mantenho na mesma posição. Já era para tudo ter voltado a funcionar no dia 5 de abril. Né? Quando aquele ser da alta primogenitude
esteve comigo, ele mesmo disse que essa propriedade maléfica da gripe, ela tinha sido neutralizada. Só que quem tinha contraído iria experimentar os sintomas, mas não seria nada grave. E aí nós tivemos aí uma enxurrada de denúncias verdadeiras, misturadas com denúncias falsas na internet, que fez com que a população ficasse dividida. Eu acredito no noticiário televisivo, ou eu acredito na mensagem que é me enviada pelo WhatsApp, que agora estão denominando-a como fake news, não é verdade? E aí as pessoas, elas não se atentaram, né, que elas estavam passando aí por um experimento, não pela questão da gripe, mas pela questão do toque absoluto, do controle das massas, né, de uma sanção para a nova ordem mundial. Então, juntou a vontade de comer, e a pessoa foi lá e se fartou. Quando eu falo pessoa, eu digo governos. Então, as pessoas corajosas, elas denunciaram as covas vazias em cemitérios, que é um fato verdadeiro. Para desmistificar um fato verdadeiro, eles vão lá e criam um fato falso, com atores treinados para isso, para poder dizer, olha, aquele fulano ali, ele vai ser processado, ele vai ser condenado, mas aquele próprio cidadão ali, ele faz parte da maracutaia. Então, quando a mídia, às vezes, noticia que a polícia está investigando fulano, ou ciclano, beltrano, ou que fulano, ciclano, beltrano foi preso por causa de uma notícia falsa, na verdade, a maioria, não estou dizendo que todos, tá? Mas a sua grande maioria são atores que realmente vão carregar uma ficha suja para poder corroborar com a mentira do qual ele ajudou a disseminar, para entupir a verdade denunciada de pessoas inocentes. Então o mundo funciona dessa forma. Aí você vê a pessoa algemada, de cabeça baixa, você acha que ela está sofrendo, você olha para a conta bancária dela, tá lá o dinheiro dela. Tá entendendo? Ela vai responder criminalmente por aquilo, porque ela tem que fazer parte do sistema. Aí as pessoas inocentes, que tentam mostrar a verdade, são ridicularizadas pela ação dessas pessoas, que também, usando a verdade de outro, criou um cenário mentiroso para destruir a verdade daquele inocente que falou. Então, o mundo ele fica dividido. Será que realmente naquelas covas, os caixões, tem gente? Será que todos os laudos que hoje existem são por fato do coronavírus? Porque, infelizmente, depois dessa gripe, falei que não ia falar mais a palavra corona, né? Depois dessa gripe, ninguém mais morreu de infarto, ninguém mais morreu atropelado, ninguém mais foi vítima de latrocínio, ninguém sofreu AVC, ninguém morreu de câncer, ninguém morreu de hipotermia, ninguém morreu por causa de um atropelamento ou de qualquer outra coisa, não. Se você for atropelado e chegar no hospital, você foi atropelado porque você sentiu falta de ar, não conseguiu atravessar a rua, então é a gripe. Vamos colocar aqui. E você consegue ver pessoas que perderam seus entes queridos por infarto, ou às vezes o camarada estava cortando uma árvore, caiu lá de cima e bateu a cabeça, deu traumatismo craniano. As famílias se expondo publicamente para denunciar que o seu ente querido não morreu de gripe. Ele morreu porque ele já era doente, bem antes disso acontecer. Mas no laudo e no atestado de óbito veio a Covid-19, né? Então, você vê que o governo ele quer o quê? Números. Porque com números, que é o mesmo que quantidade, você consegue abafar a qualidade de pessoas que tentam mostrar a verdade.
Falam-se da hidroxicloroquina, que é uma droga lícita. É uma droga lícita. A dipirona é uma droga lícita. O paracetamol é uma droga lícita. A Novalgina, né? Novalgina é uma droga lícita, né? O que mais? O Sonrisal, o xarope, a amoxicilina, tudo é droga lícita e que afeta severamente o seu organismo. Todas elas, desde a dipirona ao paracetamol, têm contraindicações, principalmente quem for alérgico a essa propriedade sintética da produção desse medicamento. Pode sofrer até parada cardíaca. Aí focaram na hidroxicloroquina, que seria o mesmo que o Semigripe, Benegripe, Naldecon, não é verdade? Que são remédios para resfriado e gripe. E a cloroquina entra nesse quadro, né, como um medicamento mais eficaz para neutralizar uma bactéria que está morta, mas que pode crescer num organismo onde é receptivo a ela. Deu para vocês entenderem aí? Então nós temos aí a Rede Globo, que é motivo de chacota na boca de todo brasileiro, que usam aí os mais perjúrios nomes acerca da empresa para poder criticá-la. Nós temos uma Globo submissa a um sistema que ela quer mesmo destruir e empoderar, que é o governo. Nós temos o governo que briga e pega como auxílio outras emissoras que vão tratar do assunto, porém com menos rigor. E nós temos aí o mundo lá fora. Nós temos a Itália, a Espanha, a França, o Reino Unido, a própria China. Nós temos a Índia, onde não se fala dela. Nós temos o Oriente Médio, onde não se fala dele. Nós temos um pedaço da Ásia, como a Austrália, onde não se fala dela. As pessoas que moram nos Estados Unidos falam que lá a vida está normal, como sempre foi. E essas pessoas fazem vídeo e mandam pra gente, e a gente tenta mostrar que aquilo é verdade. Aí aparece os atores para poder também fazer os mesmos vídeos, mas esperando sofrer as sanções, porque eles são pagos para isso. E nós temos a dualidade do ser humano. Pouco tempo agora, algumas pessoas me procuraram no WhatsApp. Assim, eu falo algumas é por questão de simplicidade, né? Foram muitas. Sentiram febre, diarreia, tosse, né? Muitas coisas. Foram no médico. O médico, só de olhar para a pessoa, adivinhou que era gripe. Mandou para casa e se isolar da família. Eu falei para a pessoa assim, olha, tal hora você está melhor. A pessoa melhorou na hora que eu falei. Por quê? Porque o psicológico, ele faz crescer espinha no seu organismo, ele propicia a inflamação de cabelos encravados, ele te engorda, te emagrece. Tá entendendo? E você vê o poder da sua mente trazendo os malefícios para o seu organismo, mas você não tem coragem de usar esse mesmo poder para não deixar ser enganado. Eu falei que não ia estender, já vai para 1h40. Tá entendendo, gente? Pouco tempo agora, uma outra pessoa me procurou perguntando se, uma vez que ela estava com a gripe, se ela transmitisse para a esposa ou a esposa para ele, e um dos dois viesse morrer, se ele seria inimigo da própria esposa ou a esposa seria inimiga dele. Lógico que não. Eu troquei 2 palavras com ele, mandei uma mensagem para ele perguntando se ele estava bem. No outro dia ele falou, olha, Carlos, eu não sei o que você fez, mas depois que conversei com você, acabou aqueles sintomas. Quer dizer, cadê a gripe? Não é verdade? Então, a desinformação, ela existe para informar a sua mente de algo irreal.
Tá entendendo? Ou tá difícil? E o real, ele existe em você para te fazer ser vítima de uma informação falsa. Deu para você entender também? Então, falando de um modo geral, essas pessoas, elas hoje estão começando a entender. Então, dentro desse contexto, eu vou finalizar então no máximo em 2 horas, e era para falar pouco, né? Nós temos aí o encontro da fazenda. Então vamos lá. Eu decido hoje que nós realmente encontraremos no dia 20. Isso aqui é uma suposição. Pronto. Do dia 20 ao dia 19 de agosto, que é o planejado, eu recebo lá o grupo das pessoas que vão de forma fracional. E que depois eu pensei melhor, seria todos de uma única vez para evitar a fadiga. Então vamos lá. Eu estou recebendo agora, preste atenção, 200, vamos colocar 300. Eu estou recebendo 300 pessoas ou em Patos de Minas ou em Juiz de Fora. Um exemplo. E ali, as organizações mundiais sabem quem são as pessoas, sabem quem estão ali. Eles não irão mandar a polícia lá para poder me intimar e nem fazer de forma simplificada eu responder por essa aglomeração de pessoas. Calma aí. Vocês ficaram comigo lá 10 dias. Aí hoje todo mundo foi para casa, tá? Tô dando aqui um exemplo. Vocês voltaram para os seus trabalhos, vocês voltaram para a rotina de vida que vocês sempre tiveram, só que vocês passam a ser potenciais vítimas, tá bom? E ali, esse próprio sistema, adoenta vocês. Insere a gripe original criada em laboratório em vocês, aquela que está armazenada lá. Vocês vêm a óbito. Os familiares de vocês vai dizer assim, olha, há 10 dias atrás, esse meu parente, ele se encontrou com o Carlos lá na fazenda dele. E aí, vem a Polícia Federal, né? Vem os outros órgãos, faz o levantamento de quantas pessoas estiveram lá, e aí eles irão me enquadrar e vão me indiciar por essas pessoas que se reuniram comigo, foram acometidos pela gripe e morreram por causa dela. Então eles criam um cenário, aproveitando uma desobediência minha, de não respeito às regras por governos estaduais e municipais. Aí eu quebro essa regra, me reúno com vocês, eles esperam vocês voltarem para a vida de vocês, adoecem vocês, como fizeram com o Credo Mútua, que está morto, desligado. A única pessoa que prestou atenção naquele meu áudio foi a Flávia Pássaro, e ela falou comigo assim, olha Carlos, o Credo Mútua morreu, e ninguém falou disso. Na verdade ele foi assassinado, mas ele está em Nírio. Hugo Chaves, assassinado. Enéas Carneiro, assassinado. O homem, Enéas Carneiro, um exemplo de cidadão brasileiro. Falava, do nada ficou calado. Passou alguns meses, foi acometido de doenças. Não demorou muito, morreu em casa. Não é verdade ou eu estou aqui mentindo para vocês? Não é verdade? Então tudo é um plano, tudo é um projeto. Eles não precisam ir aí na sua casa, inserir uma seringa em você e apertar, não. Eles têm dispositivos tecnológicos para isso.
Eles mandam ondas através de satélites para poder despertar as células cancerígenas no seu organismo. Né? São várias maneiras que eu aqui não vou falar como são para não estender muito. Mas no outro dia eu falo para vocês. E aí, se houvesse esse encontro, quando vocês voltassem para a vida de vocês, e vocês fossem acometidos pela doença, quem ia ser o culpado? Eu. Eu ia ser o irresponsável por ter aglomerado 300 pessoas. Então, eu iria responder por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, e outros artifícios mais. E como ficaria a minha reputação? Primeiro, quem estaria errado? Eu, por ter desobedecido uma lei estadual, por ter desobedecido uma lei municipal. Eu sei que essa gripe não existe. Você que me ouve e acredita também sabe disso. Mas e depois para convencer os parentes dessas pessoas que estivessem lá comigo? Quem ia ser o culpado da história? Eu, por ter reunido um grupo de pessoas em meio a uma pandemia ou epidemia, que a gente sabe que é falcatrua, mas o que está na lei tem que ser respeitado, e se você sair fora dela, você vai ser incriminado. Não é verdade? Então por isso que eu adiei o encontro para o dia 20 agora de julho, como eu falei para vocês no mês passado. E voltando à questão da espionagem, para finalizar o áudio, o Eli Batista, na data de ontem, eu gravei um áudio para o Eli Batista, pedindo para que ele tomasse cuidado com um determinado cidadão, ligado ao governo que estava se aproximando dele. Ele rapidamente ouviu o meu conselho e viu que o que eu falei condizia com o fato que ia acontecer. E ali ele abriu o jogo para mim e falou comigo assim: olha, Carlos, por alguns dias, e aconteceu hoje, e eu tirei foto, vários carros estão parados aqui na minha rua com gente dentro. E o Eli falou assim que quando ele apontou o celular para tirar foto, a pessoa ficou toda desengonçada dentro do carro e saiu. Lembrando que a rua do Eli é uma rua sem saída. É uma rua sem saída. Então não tem um porquê de um carro ir e manobrar ali. Se ele pode manobrar na esquina da rua da casa dele. Não tem necessidade de ir até a porta da casa do Eli. Então o Eli Batista, ele sentiu, não só ele, como as pessoas que eu mencionei aqui, mencionei de uma forma subliminar, para não dar muito detalhe, a espionagem que se sofre só de saber, pelo fato de eu ter dito que seria dia 20 agora o nosso encontro. Então, como o áudio foi público, e o áudio que eu gravo para vocês, essas agências secretas ouvem também, isso não é paranoia, não é loucura. A prova disso, o Eli sentiu, a prova disso, essas e outras tantas pessoas que estão me relatando isso, voz estranha no telefone, chiado no telefone, carro estranho, câmera mudando de posição dentro do próprio lar, né? Então as pessoas estão vendo que realmente aquilo que eu falo é verdade. Então, se tudo que eu falasse fosse mentira, por que essas organizações iam se preocupar com vocês? Não ia. Porque saberia que eu não teria nenhum argumento e nenhum fato palpável para poder apresentar para vocês. Então eu seria mais um mentiroso, como muitos que existem por aí, que fica ludibriando as pessoas, né, para pedir dinheiro, para vender objetos, né? E em troca que dão a essas pessoas é desesperança. Eu, mesmo com a minha vida resolvida, o que eu passo para vocês é de graça. E essas organizações sabem que eu tenho filmagens, que eu tenho site, que eu tenho um servidor próprio para isso, por isso que eles não podem invadir, porque não está online, está offline, né? Eles sabem
que eu tenho encontro dioturno com homens e mulheres do espaço, eles sabem que não podem me impedir, mas eles sabem que pode se apresentar a vocês para proporcionar a intimidação. Então, depois que eu falei no mês passado que o encontro seria dia 20 agora, a partir do dia 20, se estendendo até o dia 19 de agosto, eles já começaram a incomodar essas pessoas, como fez com Eli Batista, como fez com várias outras pessoas. E agora, para finalizar mesmo, porque já são 1 hora e 51 minutos, uma dessas pessoas, ela me contou que um determinado casal, né, foi na porta lá do prédio onde ela mora e o porteiro interfonou, o morador desceu, que é essa pessoa que eu não vou identificar pelo nome, e aí ele achou aquilo muito estranho. Ele pensou em mim na hora e falou: olha, eu vou receber para ver o que era. Ele foi e gravou, porque ele tem uma caneta espiã, essas canetas espiã que grava áudio, da mesma forma que tem relógio que também grava áudio e vídeo da pessoa. Ele gravou a conversa, me mostrou a conversa. Eu não vou divulgar para vocês porque é muito comprometedor, né? E ali ele recebe essas pessoas falam: olha, toma muito cuidado com a mensagem que você passa ouvindo, né, o Carlos passar, porque nem todos estão preparados para aquilo que ele quer mostrar. Ele gravou esse casal falando com ele isso e ele captou. Agora, você acha que esse casal lá dessa agência secreta não sabia que ele estava gravando? Lógico que sim. Eles têm aparatos tecnológicos que só de aproximar de você eles são notificados que você está armado, que você está com grampo, que você está com uma câmera ativa, justamente por causa da sincronicidade que existe, né, através daqueles objetos tecnológicos que eles carregam, que é superior a esses objetos eletrônicos que você usa no dia a dia, como relógio, como celular, né? E ali ele falou que ficou preocupado. Mas por que aconteceu isso? Porque essas agências secretas, elas querem que você realmente tenha medo. E não tem nada a ver com o Homem de Preto não, tá? E para finalizar aqui, não sei se o vídeo vai mandar automaticamente, se mandar eu gravo uma parte final, já são 1 hora e 54 minutos. Aconteceu um fato com um colega, né, do Eli Batista, onde nós íamos nos encontrar para eu levar eles na pirâmide que existe em Rondônia, né? E nas vésperas de eu estar indo para lá, aconteceu que ele recebeu a visita de 2 pessoas que o ameaçou e disse que se ele for na pirâmide, haverá o game over, né, para ele e para a família dele. E ele ficou assustado, né? E eu tinha falado com o Eli bem antes dele sequer ter dito ao Eli. Então isso é para vocês experimentarem que realmente o que eu falo é verdade. E como essas pessoas sabem que eu tenho filmagens, fotografias, que eu mesmo fiz com a qualidade 4K e Full HD, e até filmei com uma filmadora que eu comprei da Panasonic no Mercado Livre, que filma em VHS, para vocês verem que a mesma imagem, no mesmo lugar, com várias câmeras diferentes. Eles sabem disso. E sabem que se eu der uma louca aqui agora aqui, e publicar um desses vídeos no YouTube, como eu fiz um dia, e o próprio YouTube removeu o vídeo, como eu fiz no Facebook, mostrei para vocês, e rapidamente eles removeram o vídeo, por isso que eu removi todos vocês do Facebook para colocar o vídeo. Removeu. Por isso que vai ser através do site mesmo, porque eu tenho um servidor próprio. Acabou. E depois que for circulada essas imagens e esses vídeos no mundo inteiro, eles não vão poder deter. Mas eu tenho que respeitar o tempo certo para isso. A autorização já me foi dada. E eu decidi que depois do encontro na fazenda, o meu site vai pro ar, que já está pronto há mais de 2 anos.
Então essa mensagem que eu queria passar para vocês, espero que todos compreendam. Eu não queria estender muito, mas infelizmente, toda vez que eu falo que não quero estender, eu acabo me estendendo, porque infelizmente existe ainda uma incapacidade de muitas pessoas compreenderem aquilo que eu falo de forma tão simplificada. Um abraço a todos. Agora são 20 horas e 8 minutos. Espero que vocês ouçam com atenção e aprendam de verdade. E evitem de ficar mandando para mim perguntas idiotas. Porque como todos já sabem, eu repudio essas coisas. Em té!